Olá, eu sou o professor Fábio Bellinelli e vamos a mais uma videoaula da disciplina de Química 2 do curso de Química Licenciatura à Distância da UniForm-G. Iniciando agora o conteúdo para a segunda prova, reações de oxirredução ou redox. Mas o que seria oxidação e redução envolvidos nesses tipos de reação? Bem, nós chamamos de oxidação a perda de elétrons por uma substância, enquanto redução é o ganho de elétrons por uma substância. Bem, uma substância ela oxida, ou seja, perde elétrons, enquanto outra substância envolvida na mesma reação reduz ou ganha elétrons. Quando o reagente, portanto, perde elétrons, outro tem de ganhá-los. Portanto, a oxidação de uma substância é sempre acompanhada pela redução de outra. Ok? Vamos dar continuidade. Números de oxidação. Está sempre envolvido nesse tipo de reação. Então, os números de oxidação nos mantêm informados sobre os elétrons durante as reações químicas e são assinalados aos átomos pelo uso de regras específicas. A oxidação de um elemento resulta em aumento no número de oxidação, enquanto a redução é acompanhada por diminuição no número de oxidação. Resumindo este parágrafo, tomando como base aqui uma reta, onde a direção para a direita seria a perda de elétrons e para a esquerda o ganho de elétrons, nós teríamos para a direita a oxidação e para a esquerda a redução. Sempre que vocês estiverem em dúvida, se lembrem, que se inicialmente um átomo, uma molécula, ela diminuiu o seu número de oxidação, uma redução, se aumentou o seu número de oxidação, é a oxidação que ocorreu. Okay? Vamos às regras para assinalar os números de oxidação, que está simplificado por NOx. São várias as regras, vocês precisam assimilá-las ou consultá-las durante os exercícios que forem fazer. Para um átomo na forma elementar, o NOx é sempre zero. Por exemplo, você tem lá zinco sólido, como um dos reagentes, ele vai ter um NOx zero. Para qualquer íon monoatômico, o NOx é igual à carga do íon. No caso, metais alcalinos do grupo 1A da tabela periódica têm sempre NOx mais 1. Os metais alcalinos terrosos, ou grupo 2A ou 2 da tabela periódica, tem NOx mais 2. E o alumínio, do grupo 3A, tem NOx mais 3. São números de oxidação fixos para estes elementos. Geralmente, os não metais têm um número de oxidação negativo, apesar de algumas vezes serem positivos. Por exemplo, o número de oxidação do oxigênio é normalmente menos 2. A principal exceção é nos peróxidos, que contém o íon aqui representado. Me desculpe, aqui está errado, aqui seria menos 1, tá? Onde o número de oxidação é menos 1. Aqui é menos 1, não é menos 2. Dando continuidade, o número de oxidação do hidrogênio ele é mais 1 quando ele está ligado a um não metal e é menos 1 quando está ligado a metais. Okay? Pode ser mais 1 ou menos 1. Continuando, o número de oxidação do flúor é menos 1 em todos os compostos. Já os outros halogênios, ou seja, do mesmo grupo do flúor, que seria o 7A, eles também têm o número de oxidação menos 1, quando em compostos binários, mas podem ser positivos também quando formam oxiânions. E por fim, o que é importante, dentre as regras para assinalar os números de oxidação, temos que a soma dos números de oxidação de todos os átomos em um composto ele é zero. E que a soma dos números de oxidação em um íon poliatômico é igual à carga daquele íon. Bem, diante de todas essas regras, vamos a exemplos práticos para
exercitarmos. Vamos determinar o número de oxidação do enxofre em diferentes situações. No caso, nessa letra A, neste composto, H2S. Bem, nós podemos observar que o hidrogênio, quando ele está ligado a um não metal, segundo a regra 3b citada anteriormente, ele tem um número de oxidação mais 1. E a molécula, como podemos ver, ela é neutra, ou seja, não possui uma carga. Portanto, a soma dos números de oxidação dos átomos envolvidos é 0. Seria a regra 4. Vamos, portanto, encontrar o número de oxidação do enxofre. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio, cada um com o número de oxidação mais 1. Então, 2 vezes mais 1, mais o número de oxidação do enxofre que nós queremos encontrar, a soma será igual a 0, segundo essa regra 4 aqui. Portanto, 2 mais x igual a 0, x igual a menos 2. Portanto, o número de oxidação do enxofre desta molécula, neste composto, é menos 2. Vamos a outro exemplo. S8. Essa é uma forma elementar do enxofre. E o número de oxidação é 0, segundo a regra 1. Então, já definiu. Letra C. Nós temos aqui SCl2. Nós temos que é um composto binário. Apenas dois átomos compõem esse composto. Dois tipos de elementos diferentes, melhor dizendo. Nós esperamos que o cloro, que é da família 7A, ele tenha o número de oxidação menos 1, segundo a regra 3C. E a molécula é neutra, portanto o número de oxidação, a soma do número de oxidação é 0, regra 4. Portanto, vamos encontrar o número de oxidação do enxofre. Então, nós queremos o número de oxidação do enxofre, né? E nós temos 2 átomos de cloro, cada um com menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Igual a 0, porque a molécula é neutra. Então, x menos 2 igual a 0, x igual a mais 2. Portanto, nessa situação, neste composto, nessa molécula, o número de oxidação do enxofre é mais 2. Outro exemplo, nesta molécula. O sódio é um metal alcalino, ou seja, pertence à família 1A da tabela periódica. E ele sempre vai ter o número de oxidação mais 1, é a regra 2. E o oxigênio ele tem o seu número de oxidação, neste caso, o comum, que seria menos 2, regra 3A. E a molécula, neste caso, também é neutra, ou seja, a soma dos números de oxidação dos átomos envolvidos é 0. Regra 4. Vamos novamente encontrar o número de oxidação do enxofre. Nós temos 2 átomos de sódio, cada um com mais 1 de número de oxidação, mais o do enxofre que nós queremos encontrar, vou chamar de x. Nós temos 3 átomos de oxigênio, cada um com menos 2 como número de oxidação. Tudo isso igual a 0, porque a molécula é neutra. Então, realizando o cálculo, nós encontraremos que o número de oxidação do enxofre é mais 4. Vamos a mais um exemplo. Neste caso, nós temos um íon. É um ânion, na verdade, né? É um ânion sulfato. Ele tem menos 2 como carga. Neste caso, o oxigênio tem também o seu número de oxidação comum, que é menos 2, regra 3A. A soma dos números de oxidação neste íon é a sua própria carga. Neste caso, é menos 2, ou seja, a regra 4. Então, vamos encontrar o número de oxidação do enxofre. Nós temos que x é o número de oxidação do enxofre. Nós temos 4 oxigênios, cada um com menos 2 de número de oxidação. É igual agora a menos 2, que seria a carga do íon. Realizando os passos, nós encontraremos que o número de oxidação do enxofre é mais 6. O que nós podemos deduzir destes exemplos? Que certos elementos eles dependem do composto no qual ele aparece
para podermos determinar o seu número de oxidação. É o caso do enxofre. Ele variou de -2 a +6. Ok? Enquanto outros elementos eles têm número de oxidação segundo as regras citadas anteriormente, que vocês precisam consultar ou memorizar para resolução de exercícios. Agora vamos finalmente às reações de oxirredução. Então, a oxidação ela é sempre acompanhada pela redução, como nós já dissemos, produzindo reações chamadas de oxirredução, ou, simplificando, redox. Nesse tipo de reação, muitos metais eles são oxidados pelo O2, ou seja, o oxigênio, o gás oxigênio, por ácidos ou por sais. Essas reações seguem ao seguinte padrão geral. Veja que A seria o metal, uma representação simbólica de qualquer metal. Nós teríamos aqui representado ou o O2, ou ácido, ou o sal. Ele sempre vai produzir um sal, né, e vamos aqui, o próximo parágrafo vai explicar melhor. As reações redox entre metais e ácidos e entre metais e sais são chamadas reações de deslocamento. Os produtos dessas reações são sempre um elemento, neste caso, serão sempre H2 quando a reação for com ácido, e vai ser um sal. No caso, um metal vai ser um metal quando for uma reação com sal. Vamos a um exemplo. O magnésio metálico reage com um ácido clorídrico. Então, nós teremos a produção do gás hidrogênio. Aqui nós temos essa representação, aqui uma fita de magnésio metálico em contato com um ácido clorídrico. Aqui nós temos a reação, então seria a representação do magnésio metálico sólido em contato com o ácido clorídrico aquoso. Nós teríamos a formação de um sal, na verdade aqui de 2 íons, porque ele é solúvel, e de um gás, que seria o gás H2. Então, sempre na reação de um metal com um ácido, nós temos a formação de H2 e de... então, no caso aqui, as bolhas produzidas, aqui representadas, seria o gás hidrogênio sendo formado. Neste caso, nós teríamos uma oxidação e uma redução. Nós sempre temos as duas situações juntas. Nós consideramos o metal com o número de oxidação 0, no caso considerado elementar, no seu estado elementar. E como reagente, como produto, ele tem o número de oxidação mais 2. Veja que o cloro é -1, então no caso -1 vezes 2 dá -2, e portanto mais 2 é a do magnésio. Ou se nós simplesmente consultarmos a tabela, ele está na família 2A dos alcalinos terrosos, portanto é mais 2. Então ele foi de 0 para mais 2, ou seja, ele perdeu elétrons, ele aumentou o seu número de oxidação, portanto ele sofreu oxidação. Ele oxidou. E no caso do hidrogênio, ele aqui neste composto ele era mais 1 e ele passou a 0. Por que 0? Porque nós temos aqui uma molécula, no caso seria a regra 1, citada anteriormente. Então ele foi de mais 1 para 0. Sofreu redução, ou seja, ele ganhou os elétrons provenientes da oxidação. E no caso, trazendo a equação iônica simplificada, considerando o cloro como íon espectador, nós temos aqui a representação da equação iônica simplificada para este caso. Lembrando que sempre que tem um gás, um sólido ou a própria água líquida,
nós representamos como um todo. E aqueles que são íons, nós cancelamos aqueles que são espectadores. Vamos agora falar, aliás, uma pergunta. Nós podemos determinar se um metal ele será oxidado por um ácido ou por um sal específico, ou se não vai ocorrer? Existem casos que não ocorre essa oxidação? É uma comparação entre as muitas reações de oxidação, empiricamente, experimentalmente, permite nos colocar os metais em ordem de facilidade de oxidação. Existe sim a possibilidade de não ocorrer a oxidação. E existe a questão da facilidade maior ou menor, dependendo da situação. E foi criada uma lista dos metais em ordem decrescente de facilidade de oxidação, que é chamada de série de atividade. Portanto, aqui está esta série. Então, leva em consideração, né, metais e a sua oxidação. Eles estão em ordem. Então, olha só, a facilidade de oxidação aumenta no sentido dessa seta. Então, qualquer metal na lista ele pode ser oxidado por íons dos elementos abaixo dele na série. Então, uma perguntinha. O cobre metálico ele pode ser oxidado por íons prata? Vamos localizar. O cobre está destacado aqui em vermelho e a prata está abaixo dele. Assim como disse na observação, a resposta é sim, ele pode. Então, no caso, nós teríamos o cobre metálico no seu estado sólido em contato com íons prata em solução, levaria, né, a formação de um cátion, do cátion de cobre, 2+, né, e a formação da prata sólida. Então, no caso, o cobre iria de 0 para +2 e a prata de +1 para 0. Então, nós teríamos o cobre oxidando e a prata reduzindo. Então, quando o cobre metálico é colocado em uma solução, por exemplo, de nitrato de prata, né, no caso o ânion aqui, ele vai ser espectador. Né? Então, por isso que nessa reação aqui de cima já era a equação iônica simplificada, mas vamos a um exemplo, com nitrato de prata. Então, na reação com nitrato de prata, aqui representado, nós temos a formação desses produtos. Né? Lembrando que o nitrato é um íon espectador. Então, ocorreu uma reação redox, formando a prata metálica em uma solução. Neste caso, podemos visualizar que ela vai ficando azulada, que seria a cor do cobre em solução, aquosa. Vamos a um outro exemplo. Será que o níquel metálico ele pode ser oxidado por ácidos, no caso o H+? Vamos localizá-los. Aqui está o níquel e aqui está o hidrogênio. Então, assim como representado acima, também ocorrerá neste caso. Então, o níquel vai de 0 para +2 e o hidrogênio vai de +1 a 0. Então, o níquel sofreu oxidação e o hidrogênio redução. Então, apenas os metais acima do hidrogênio nesta série de atividade são capazes de reagir com ácidos para formar o gás hidrogênio. Okay? Então, é necessário consultar essa série de atividade na resolução de exercícios envolvendo esse tipo de reação. E finalizamos esta videoaula. Assistam a próxima de soluções envolvendo concentração em quantidade de matéria e diluição. Façam a lista de exercícios, dúvidas postem no fórum de discussão e bons estudos.